Alô, minha gente, que prazer estar aqui num horário diferente, né? Muita gente estará sintonizando esse meu programa hoje às 4 da tarde, que é o horário normal dele, de 4 às 5 da tarde. Mas como hoje, na tarde, eu tenho um compromisso, eu imaginei que de repente poderia fazer o meu programa antes, partindo da premissa de que o programa fica no Facebook, não é? Portanto, aqueles que estão habituados a me ver e a me ouvir às 4 horas da tarde vão sintonizar e vão ver o programa. Então, só que esse programa está começando muito mais cedo, na verdade, por volta de 11 horas, para que eu possa manter o compromisso de fazer o programa e para que, na verdade, esse compromisso seja assumido e que as pessoas que puderem ligar às 4 da tarde possam realmente ligar e ver o programa, né? Então foi a maneira que eu consegui de conciliar, né, o programa, não deixar de fazê-lo na sexta-feira, só hoje, depois vai voltar ao normal, e mantê-lo para que às 4 da tarde as pessoas que ligarem vão, na verdade, descobrir o programa. Mas também atendendo a pedidos de muitos ouvintes. Você sabe por quê? Porque desde a época da Rádio Bandeirantes, quando eu estava lá, na época em que eu tinha saído da Globo, fui um tempo para a Manchete, Tamoio, e aí o Haroldo de Andrade, pai, foi para a Rádio Bandeirantes, juntamente com o Paulo Lopes, comigo e com o Carlos Bianchini e um outro comunicador chamado Ronaldo Kelly. Isso a convite do Péricles Leal, que foi um grande diretor de rádio. E aí a gente conseguiu transformar a Rádio Guanabara AM, que era de propriedade do grupo da Band, em Rádio Bandeirantes. E foi uma época muito legal, mas muito legal mesmo. E eu me lembro perfeitamente como nasceu o tema de que eu vou falar, que eu vou usar hoje. Na verdade, esse programa é mais uma palestra do que propriamente um programa naquele estilo que você conhece, atendendo a ouvintes que estão me solicitando esse tipo de assunto. Então eu me lembro como se fosse hoje, quando começamos a Rádio Bandeirantes, o meu programa ia logo após ao programa do Paulo Lopes, de 4 da tarde até às 6 da tarde. E de 6 às 7, o Péricles tentou uma radionovela, que foi até interessante, mas que não resultou em audiência no primeiro mês. Aí houve uma reunião, me chamou para a reunião, juntamente com Eduardo Andros, são dois saudosos que já se foram, e perguntou o que a gente pode fazer de 6 a 7, que a novela não tá conseguindo audiência. E naquela ocasião eu disse, olha, nós tínhamos alguém fortíssimo na época na Rádio Tupi, que era o Júlio Lousada com a sua Ave Maria. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente faz uma oração ecumênica. Ah, mas o que é isso? É uma oração que sirva para todas as religiões. E a gente sabe, a gente recebia na época milhares de cartas, porque não havia e-mail, né? Então a gente vai responder às opiniões das pessoas, né? Não digo as opiniões, os problemas das pessoas, que a pessoa confia na rádio, confia no comunicador, então expõe um problema que necessariamente não seria com o seu nome verdadeiro, poderia ter um pseudônimo, né? E aí, Flor de Lis de Madureira, por exemplo, a pessoa expunha um problema e a gente dava a opinião. Alô, mestre Jorge Trigo, um abraço. Marcos Paulo Paixão, um abraço. Jorge, lá na nossa querida Portugal. E aquilo bombou, né? Aquilo lotou de cartas, eram cartas, a gente tinha, nossa, uma altura de cartas de quase 50 centímetros, num quadrado que havia de acrílico lá na rádio, e a gente então respondia, mas não com a pretensão de ser conselho, mas com a pretensão de tentar ajudar, né? Claro que ninguém é dono da verdade, mas você, de fora de um problema,
você tem uma visualização melhor do que a pessoa que está vivendo o problema. Principalmente se você não conhecer a pessoa, né? E com boa vontade, né, com a vontade realmente de ser sincero, de ajudar, aquilo funcionou extraordinariamente a tal ponto que eu fiz um livro que até hoje é vendido pelo Mercado do Livro, que é o Vida e Sucesso, reunindo dezenas de casos como esse. E aquilo funcionou em todos os lugares que eu fui. Na Bandeirantes, depois então me parece que também eu voltei para a Manchete, para a Globo e depois para Tupi, onde vocês sabem, eu fiquei por 23 anos lá. Nosso Jorge Trigo mandando um abraço, outro querido. E aí, muitas das coisas que eu falava e que falo, vai pela intuição e pelo estudo. E vai também por um tema que, para mim, é apaixonante, que é o tema da espiritualidade. Mas deve-se pensar o seguinte, não se deve confundir espiritualidade com religiosidade. E não que não seja bom, claro que é. A religião, cada um tem aquela que gosta mais, e é isso que o mundo está demonstrando, né? Por exemplo, lá no Jorge Trigo, lá em Portugal, acredito que o percentual elevadíssimo, acredito, não tenho certeza, são de pessoas católicas, né? Mas há também aquelas outras que têm religiões de outro segmento. Aqui no Brasil é a mesma coisa, só que aqui no Brasil é mais dividido a coisa. Houve um crescimento muito grande dos evangélicos, assim como houve um crescimento muito grande dos espíritas. Mas existem esotéricos, né? Você sabe qual é a diferença entre o esotérico e o exotérico, com X? O exotérico com X seriam as religiões mais tradicionais, a católica, a presbiteriana, a metodista e até talvez a universal do Reino de Deus, que já tem um posicionamento diferente, mas na verdade são religiões unicistas, né? Bom dia, Carol Silva, obrigado por estar me vendo. São religiões unicistas, ou seja, o que é isso? São religiões que acreditam o seguinte: o cidadão veio aqui para o mundo, ele vai viver esta vida, não importa de que tamanho, de que circunstância, e depois então ele, se cumprir mais ou menos aquelas regras que foram estabelecidas desde a época de Moisés, ele muito provavelmente irá para aquilo que a gente chama de céu, de paraíso e tal. E os outros, infelizmente, não iriam. Então, essa é uma crença. As religiões mais progressistas, a meu ver, elas vão pelo espiritismo do kardecismo e vão pelo hinduísmo também, e até, em alguns casos, por determinados segmentos do budismo, que são religiões que acreditam na reencarnação, né? Que na verdade nós não estaríamos aqui pela vez primeira e voltaremos aqui, ou voltaremos em alguns lugares os mais diversos do universo. Claro está que com relação a tudo isso, tem aqueles que creem e aqueles que não creem. Não é mesmo, Elvira Araújo? Como vai, querida? Então, é normal que isso aconteça. A postura real da espiritualidade é que, e aí eu posso falar por mim, não sei se falo por todos, mas falo por mim e por muitos que eu conheço, que a gente não quer forçar a barra com ninguém, que a gente não quer que a pessoa simplesmente confie nas nossas palavras, ou que na verdade confie na nossa crença, no nosso sentimento. Eu, Fernando Sérgio, sim, sou reencarnacionista. E estudei a minha vida inteira as religiões comparadas e estudo até hoje. Eu tenho uma vasta biblioteca a respeito disso. Então, na verdade, o que a gente pensa é o seguinte: como é que a gente tem de viver nesse momento, por exemplo, de pandemia? O que a gente está aprendendo nesse momento de pandemia? A gente está aprendendo que é muito importante olhar o outro, independentemente da cor, independentemente da religiosidade, se acredita ou se não acredita. Eu, por exemplo, tenho amigos dos mais diversos matizes. Eu tenho até amigo ateu.
E é uma realidade que ele está vivendo. A gente parte da premissa, nós da espiritualidade, de que tudo isso são degraus, né? Você alça um degrau a partir daquilo que você crê ou daquilo que você não crê. Então é isso. Então, Fernando, se você está dizendo que espiritualidade necessariamente não é religião, embora ela exista na religião, o que é de fato a espiritualidade? A espiritualidade, na verdade, é vida, mas para você saber o que é vida, você tem que procurar definir o que é espírito, né? Nossa, mas que susto, que medo. Não, não tem por que ter medo, que espírito, na realidade, é igual a consciência, ou seja, a nossa consciência de ser. Não é isso? Nós temos essa consciência da nossa individualidade, que, no entanto, não prescinde dos relacionamentos do entorno. Quer dizer, somos individuais, mas temos absoluta necessidade de amizade, do amor, da opinião do outro e de opinar também. Então, a gente poderia situar a espiritualidade como se fosse a humanidade de um modo geral e a necessidade de se correlacionar, de você ter, no meu caso, de fazer um programa como esse, porque não adianta nada você represar conhecimento. Não que eu tenha a pretensão de dizer, olha, toda a análise que eu estou fazendo é absolutamente verdadeira. Para mim é, mas para você pode não ser. Então a primeira coisa que a gente aprende quando lá para trás a gente começa a espiritualidade é respeitar a crença ou a descrença de cada um. O que não se pode respeitar é o mau-caratismo, na verdade, a burla das leis, né? Que a pessoa não cumpria as leis de boa convivência. E aí é outra coisa, aí é uma questão até de justiça. No entanto, na medida em que você vai vivendo, você vai percebendo a necessidade do amor ao próximo, que foi dito lá atrás pelo Cristo. Não é mesmo? Esse ser de luz extraordinário que esteve no mundo disse isso. Mas a gente leva a sério até a página 3. Não é? O ser humano, pelo que a gente observa, cada um bate no peito, faz as suas rezas, essa coisa toda, mas eventualmente esquece da necessidade do amparo, da necessidade do desenvolvimento, da necessidade da educação. E isso é que nos machuca. Eu fico me perguntando se o ser humano, claro que ele evoluiu muito, mas as grandes guerras não foram feitas pelas religiões. Tem gente que diz assim, as grandes guerras foram devido às religiões. Não, as grandes guerras foram feitas pela incompreensão das religiões. Ou seja, bolaram algo muito bonito, fosse o catolicismo, fosse o presbiterianismo, o metodismo e outros ismos mais, mas não disseram que tem que respeitar a crença ou a descrença do outro. Fernando Pereira, lá de Além Paraíba, acompanhando. Obrigado, Fernandão. Abraço para você e para o Lenca. Então não disseram isso. Então as pessoas meio que se dividiram. Meio que não, quem não está comigo está contra mim. E aí cria-se um embaraço enorme para o desenvolvimento da humanidade. O próprio estabelecimento de fronteiras fez com que houvesse um limite entre os diversos estados, entre as diversas nações. E, obviamente, aqueles que são mais ricos vivem melhor, aqueles que são mais pobres vivem, lamentavelmente, pior. Então, o ser humano, ele, na medida do possível, ele tem que acordar para a necessidade de conversar com o outro, para a necessidade de ser ajudado ou de ajudar o outro. E, infelizmente, nem sempre esse tipo de coisa acontece. E por não acontecer, a evolução do ser humano é fantástica, do ponto de vista de tecnologia, até robôs a gente consegue fazer com aparência humana e tal, mas, em última análise, no combate às chamadas doenças,
Por mais que a gente diga, o ser humano está muito evoluído, a medicina está muito evoluída, e está. Tayana Soares, obrigado pela audiência, Tayana. Por mais que a gente diga isso, na realidade há doenças que chegam num ponto e a gente não consegue curar, e o que é pior, a gente não consegue diminuir a dor da perda. Não que seja possível, a meu ver, né, que o ser humano tal como é, seja eterno, não é isso. Mas a gente sabe que com a consciência dos males e da maneira de combatê-los, é possível diminuí-los e até erradicá-los. Isso aconteceu, por exemplo, com a paralisia infantil, não é? Isso aconteceu, acho que com a chamada, aquela droga que foi capaz, a penicilina, do Albert Sabin, se não me falha a memória, que foi capaz de erradicar esse tipo de coisa. Por quê? Porque a união, né, do conhecimento espiritual, independentemente em que religião esteja, com o conhecimento da ciência, é capaz de prolongar a vida como prolongou até aqui as nossas vidas. Você vê que hoje, no Brasil, recentemente publicaram uma pesquisa, a mulher chegaria aos 77 anos, me parece, e o homem aos 73. E na época de Cristo, por exemplo, a média não ia muito além da idade que ele acabou, morreu, se bem que assassinado, com 33 anos, 40 anos, o homem era um velho. Então por quê? Porque mudaram as condições de vida. Hoje nós estamos muito mais higiênicos do que fomos no passado em função da pandemia. Nós temos que lavar as mãos com água e sabão, essa coisa toda. Então, isso, a consciência, ou seja, o espírito ou o espírito igual à consciência, nos dá essa percepção. Nós temos que ser limpos, nós temos que, após comer, escovar os dentes, nós temos que passar fio dental, nós temos que tomar banho. Então, essa consciência é boa, é extraordinária, está prolongando a vida da gente. Mas e de repente surge uma pandemia, e de repente surge um vírus novo, que agora está tendo uma mão de obra muito grande, a nível de pesquisas as mais diversas, para tentar achar, parece que acharam ou não acharam ainda, vão achar a tal da vacina. Então o que a gente pergunta que na verdade é apenas um exercício mental, necessariamente não quer dizer que seja isso, mas é aquela história. Se você olhar para trás, se você estudar a história como eu estudei e continuo estudando, você vai ver que por má interpretação das religiões, e não por religiões em si, mas sim bem que algumas sim aí foram culpadas, as pessoas se degladiaram. E se degladiaram como? Através de guerras, de sanguinolentas, essa coisa toda. E para que um matasse o outro e defendesse o do seu bando, por assim dizer, criaram armas as mais sofisticadas. Ora, para se criar arma, você precisa o quê? De engenheiros, né? de talentos, de alguma forma, para criar essas armas que são capazes de matar os outros, que são capazes de matar coletivamente, a exemplo de Nagasaki e Hiroshima, que são capazes de até matar quimicamente. Aí a pergunta que fica é o seguinte: será que o homem, caso não tivesse tido guerra, se o homem tivesse desenvolvido toda a sua ciência para o bem, será que não teríamos talvez até o dobro do número de anos que hoje passamos nessa terra? Será que haveria essa pandemia, esse vírus maluco nascendo do nada e obrigando as pessoas a ver lá nos alfarrábios o que se pode fazer para poder curar? É claro que é uma pergunta. É uma pergunta que ela vem da fala do Cristo lá atrás, quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ou ama teu próximo como a ti mesmo.
Isso não é só a filosofia cristã, não. Essa filosofia, ela existe em outras religiosidades, a exemplo do budismo. Mas para que isso aconteça, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode desejar mal para o outro e vice-versa. Talvez um dia atinjamos esse estágio. Talvez um dia teremos essa possibilidade. Hoje ainda estamos tentando. Ainda há necessidade do pequenino Fernando Sérgio falar para você, há necessidade de grandes religiosos, protestantes, católicos, evangélicos, é a mesma coisa que protestante, budistas e tal, falar que existe necessidade fundamental do amor. Certa feita, um grande cientista chamado Hippolyte Denis Rivail, francês, ateu na época, pelos estudos todos indicam isso, começou a descobrir as mesas girantes, as mesas que sabe, faziam aquela, que mais tarde tornar-se uma brincadeira, aquela brincadeira do copo, que não é brincadeira, e perguntavam coisas, as pessoas botavam a mão acima do copo, assim, uns 3 centímetros, e o copo movia A, B, C, e respondia. Era o nascedouro do espiritismo de Kardec. Mas ele próprio era ateu, ele não era Kardec ainda. Ele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era um francês extraordinário, professor de faculdades e tal. E quando ele soube disso, ele fez questão de ir a essas sessões para tentar descobrir o que é isso, onde é que está a farsa, coisas desse nível. Muito bem, então aconteceu o seguinte, imagine vocês, enquanto eu falo com vocês, eu vou abrir a porta aqui, porque meu filho saiu para malhar e ele não descobriu que a porta está aberta. Então tem que chegar aqui e vou abrir para que ele possa entrar, e a porta estava aberta. Mas veja você, então voltando à história, perdoe aí, eu tive que passar com o tripé e daí desconectou. Então, veja você, estava no Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então, ele pega e começa a ir a essas sessões, e indo nessas sessões, ele descobre que havia veracidade nisso. Na cabeça dele, pessoas que haviam morrido, elas eventualmente, quando invocadas ou não, elas viriam e traziam informações. E da descrença ele passou para a crença, e da crença ele fez o chamado Pentateuco espírita, ou seja, os livros que ele, digamos assim, ele ia nessas reuniões e perguntava aqueles que ele chamava de bons espíritos, ele perguntava, e as respostas que ele achava corretas, lúcidas, ele botava ali. E a primeira resposta é muito interessante, a primeira pergunta é muito interessante, no chamado Livro dos Espíritos, quando ele perguntou o que é Deus. Note que ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é Deus. E a resposta foi a seguinte: Deus é a inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Então, aquilo que nós chamamos de Deus, o árabe chama de Allah, o hindu dá outro nome, que agora até me fugiu da cabeça, mas eu sei, né? Os simbolismos são os mais diversos, mas sobretudo o que eu acho interessante é esta fala: inteligência suprema, criadora de todas as coisas. Porque o que diverge a mim, que sou espiritualista, do ateu, que eu respeito, é a percepção da inteligência. Mas espera aí, isso não é pretensão sua, Fernando? Não, não é não. É a percepção de que tudo que existe tem que ter uma inteligência por trás. Então, é o mesmo que a ciência faz. Por pergunta e resposta, por erro e acerto. Então veja você, nós estamos falando
através de algo para nós muito moderno, que há 30 anos atrás sequer a gente pensaria em usar o Facebook para poder se comunicar. Mas isso não nasceu da areia. Isso nasceu de vários técnicos e, aliás, como dizem, nasceu até no meio de uma guerra, contrariando aquilo que eu estou dizendo, porque foi através do exército norte-americano que teria se criado a internet pela necessidade de comunicação. Então, mas coisas mais simples, por exemplo, se você pegar esse pequeno pedestal que serve para fazer, digamos assim, um programa, ou tirar um selfie e tal, você vai ver que isso foi feito pelo homem. Isso teve inteligência para se pensar, porque aqui, ó, aqui tem um plástico, aqui tem uma coisa, não sei nem que matéria é, parece ser metal, e aqui você tem um metal revestido de borracha. Agora, tudo isso nasceu de onde? Nasceu da terra. Não é? Você só pode fazer coisas que existam, mas você dá um outro formato. E esse outro formato mostra a inteligência do ser humano. Uma mesa, ela primeiro teve um desenhista, que é uma coisa bem mais rudimentar do ponto de vista do que da informática. Primeiro tem um desenhista para desenhar. Segundo, tem lá o marceneiro que vai adequar o desenho para que ela, através da junção, se for o caso de madeira, da madeira que vem de árvore, para que ela acabe acontecendo. Mas não é só isso, vai ter que botar o verniz, essa coisa toda e tal. Então, qual é a lógica? Quando você vê a resposta do nosso amigo dizendo que a suprema inteligência criadora de todas as coisas, no caso de Deus, é a inteligência criadora de todas as coisas. Necessariamente, não temos que nos aprofundar mais do que isso, porque não temos ainda a inteligência necessária para entender isso. Aí você estaria perguntando, você sendo cristão, você perguntaria: ô Fernando, mas espera aí, então Jesus não é Deus? Jesus nos disse: eu e o Pai somos um. O que quer dizer isso, eu e o Pai somos um? Naquele momento em que ele pertence à chamada unidade, ou que alguns vão falar da trindade. Ou seja, Jesus, né, seria o Filho, o Pai seria aquele mais velho, criador de todas as coisas, e o Espírito Santo. Ora, Espírito Santo é uma forma genérica, é uma forma generalizada para dar nome aos Espíritos Santos. Ou seja, o que é santo? A palavra santo quer dizer o quê? Quer dizer pleno de sabedoria. Então, a suprema inteligência é algo que um dia a gente vai poder ver segundo promessa do próprio Deus. Mas não é uma coisa que a gente possa definir no dia de hoje. Claro está que, de uma forma romântica, principalmente o pessoal da Idade Média, aí eu estou aludindo ao Michelangelo, botaram lá aquela imagem daquele velho de barba branca e tal, mas a gente sabe que não é isso. A gente sabe que nós somos criados, fomos criados para que nós possamos nos desenvolver numa só vivência. Curiosamente, vai ser uma reencarnacionista, sim, porque a vida é uma só. Não importa se você viveu ontem como, digamos assim, um dentista, se você, na jornada seguinte, você foi sei lá, um pedreiro, uma coisa qualquer, não importa. Porque o fio da personalidade é e será sempre o mesmo. Mas muita gente, notadamente aqueles que são adversários da reencarnação, e é um direito de cada um, dizem assim: não, mas como é que eu não me lembro? E quando eu tive a oportunidade, por várias vezes eu dei aula numa faculdade sobre isso, sobre parapsicologia, eu perguntava: escuta,
Vamos supor, hoje nós estamos no dia 14, né, 14 de agosto de 2020. O que você estava fazendo a essa hora? É mais provável que você vai falar almoçando, depois do almoço ou antes do almoço, no dia 14 de agosto de 2019. Você só vai lembrar se for aniversário seu, se for aniversário da sua mãe, se for aniversário do seu pai, da sua namorada, do seu namorado, aí talvez você se lembre. Ou então você vai lembrar mesmo que tem uma memória fantástica. Mas na maioria das vezes, quando em classe de aula você pergunta isso, a pessoa não tem a menor ideia. Aí você pode complicar ainda mais. Ah, eu estou almoçando. O que você almoçou há um ano atrás? Você quer complicar mais? Você pergunta assim, o que você almoçou há 3 meses atrás? Há 2 meses? Na semana passada? Por quê? Porque a mente do ser humano, quando eu falo mente, eu não estou falando de cérebro. Geralmente o psicólogo ateu ele vai só até o cérebro. Eu estou falando da mente humana, da consciência, que na verdade envolve o nosso corpo e faz com que esse coração bata e faz com que a gente veja, que a gente goste, que a gente ame e até que sinta raiva eventualmente. A mente humana, ela é muito prática. Do ponto de vista da psicologia, você tem consciente e subconsciente. O consciente é tudo aquilo que eu estou vendo aqui. É o dia que eu estou vivendo, uma sexta-feira, é a consciência de que eu me chamo Fernando Sérgio, é a consciência de que meu amigo se chama Fernando Pereira, Jorge Trigo lá em Portugal, Tatiana Soares. Esse é o consciente. O subconsciente, segundo a própria psicologia, que é muito maior, é aquele que represa as coisas que você vê. Tanto é que a nível de hipnose, quando você consegue hipnotizar uma pessoa, essa pessoa não raro se lembra de coisas que conscientemente você não viu. Existe uma teoria chamada da reflexologia, que nasceu na União Soviética, que eu particularmente estudei durante um bom tempo, até cheguei a praticar. A reflexologia é importantíssima, porque às vezes, por exemplo, você está num ambiente, você está muito bem, obrigado, e às vezes você tem assim uma descompensação, você tem um desconforto, e você conscientemente não sabe por quê. Se você for num psicólogo, num psiquiatra ou num terapeuta reflexólogo, o que acontece? Ele vai te submeter à hipnose, ele vai regredir você até um ponto em que provavelmente você vai dizer, puxa, eu tenho um desconforto, por quê? Porque eu vi uma cor, digamos uma cor amarela, que de repente remontava a tua infância, digamos que você apanhou do seu pai, e você fixou aquela cor, quer dizer, toda vez que aquilo aparece, te dá uma certa insegurança. O conhecimento disso faz com que você possa superar esse momento. Por isso que é muito interessante a reflexologia de Pavlov, que foi o russo que desenvolveu essa percepção. Então isso significa o seguinte, quando eu estou comentando a respeito do consciente humano, eu estou comentando, estou falando daquilo que você pode chamar de alma, ou daquilo que você pode chamar de espírito, ou daquilo que pura e simplesmente você pode chamar de consciência, como a Conscienciologia chama de consciência. Percebe? É a nossa individualidade. A única dúvida que eventualmente possa existir com relação a isso parte daqueles que obviamente não acreditam. Não, só existe isso aqui. Eu tenho um amigo que diz assim, só existe isso aqui, morreu, acabou. É uma percepção. Aí vem o Lobsang Rampa, que foi um grande monge tibetano, contando história de que muita gente que pensa assim
Quando morreu, ficou anos e anos na mais profunda escuridão, até que depois, quando chegou a perceber a realidade da... Deixa eu ver quem é que está me dando aqui. A Rita Carneiro de Mendonça. Oi, Rita. Um beijo. Tatiana Soares, Fernando Pereira, Fernandão, lá de Além Paraíba, Elvira Araújo, Carol Silva, Jorge Trigo. Abração, Jorjão. Então, gente, o que acontece? Por quê? Porque a pessoa não cria em nada, não vai ver nada. Vai demorar um tempo até a percepção de que ela sobrevive à morte. Mas que absurdo, Fernando, não acredito nisso. Mas como é que Jesus nos disse isso? O reino de meu Pai tem muitas moradas, e é onde que a gente sabe, percebe de que, obviamente, não estamos sozinhos no universo. Existem, sim, planetas habitados que provavelmente eu não verei, você não verá, porque a humanidade, do ponto de vista dessa observação, anda em passos de cágado. O que é isso? Anda vagarosamente, mas ainda assim, acabaram de descobrir ontem, por exemplo, um sistema solar muito parecido com o nosso. Então um dia virá e a gente vai saber. Ah, mas isso é um absurdo. Absurdo por quê? Você está onde? Você que está me vendo. Você sabe onde está. Você está me entendendo por quê? Porque você é brasileiro. Nesse momento, quantas pessoas que a gente poderia se dar bem ou não estão, por exemplo, vivendo na Suécia? Não é? Antes da descoberta da América por Cristóvão Colombo, eles achavam que a Terra era plana. Até hoje tem gente que acha que a Terra é plana, e que não devia se avançar muito no mar, porque senão caía, e caía no espaço. E de repente descobriu-se a América, e a América só tinha índio, né? Tanto a América do Norte quanto a América do Sul, a América Central. Mas as diversas viagens ida e volta, houve então a povoação que nós hoje temos, e que você sabe, tem lugares aqui mesmo no Brasil maravilhosos que a gente não vai ter a oportunidade de ver, de visitar, porque a vida ela é relativamente curta do ponto de vista físico e não do ponto de vista espiritual. Mas então que história é essa, Fernando? Se você acha que a espiritualidade imagina que a vida seja uma também, que história é essa dos várias vidas? Sim, do ponto de vista físico, várias. Do ponto de vista espiritual, aquela centelha divina que nasceu lá atrás, criada por Deus, criada pela inteligência suprema, criadora de todas as coisas, ela veio evoluindo. E ela passou da simples ameba para o vegetal, o animal, até chegar ao homem. A ciência também diz isso. Ah, mas espera aí, me conta essa história, a história do Adão e Eva. A história do Adão e Eva é uma alusão, é uma parábola. Jesus não falava por parábolas. É uma parábola contando o nascimento do ser humano da forma que ele pudesse entender a época que foi escrito. Na verdade, Adão e Eva foram muitos mais que aqui chegaram, a chamada raça adâmica. Quem tiver condição, procure ler Os Exilados da Capela. Existe um ponto determinado do universo, há milhares de anos-luz, milhões de anos-luz daqui, uma estrela chamada Capela, onde havia um planeta muito semelhante ao da Terra, e esse planeta estava vivendo problemas que nós hoje estamos vivendo. E aí, de repente, a inteligência suprema, criadora de todas as coisas, sempre através de alguém exponencial, que é o caso nosso aqui de Jesus, né, resolveu, não, esses não tem jeito, eles vão ter que sair desse planeta e regredirem do ponto de vista para poder refazimento, para haver o refazimento da inteligência em direção ao amor.
E os exilados da capela dizem que essas pessoas que saíram de capela somos nós que aqui estamos e que aqui chegamos à época do tempo das cavernas. Então o importante é você abrir a mente, não é crer naquilo que eu estou falando. É você abrir a mente à necessidade do amor, à necessidade do desenvolver as pessoas, de ajudar, independentemente da crença que você tiver, seja você pastor, seja você padre, seja você ateu, desde que seja um homem digno, né? Porque tem tempo, há tempo para se aprender. Claro está que quanto mais você aprenda, melhor, porque teoricamente você, quando tiver que se desvencilhar dessa carcaça pesada que é o nosso corpo, você vai ter uma probabilidade maior de ser melhor recebido. Ah, mas Fernando, mas espera aí, tem gente que diz assim, não, eu não quero sofrer o que eu estou sofrendo aqui. É curioso isso, porque tem muitas coisas. Posso ter até ideia contrária, mas sou obrigado a respeitar. São ideias das pessoas diferentes. E tem uma monja que eu aprecio muito, que é a monja Cohen, né? Mas que tem várias falas, eu aconselho, na maioria das vezes é legal, mas tem uma delas com a qual eu não concordo, que ela diz que sofrimento é opcional. Não é. Não é. Através do sofrimento a gente aprende. Veja você, é provável que você tenha um filhinho pequeno, é provável que tenha um sobrinho pequeno ou uma sobrinha, e você vê, se você acompanhar a capacidade dessa pessoa andar, dessa menininha, desse menininho, você vai ver que vai ter uma determinada hora que ela vai cair, ela vai chorar. E com isso, com a topada do pé, ela eventualmente aprende a ter um equilíbrio do corpo. Eu entendo que as pessoas que defendem esse ponto de vista não defendem porque nele acreditam. Mas na realidade, a vida, ela é plena de aprendizados. E os obstáculos aqui estão para que a gente possa ultrapassá-los. Então, na minha percepção, não, eu acho que o sofrimento, ele pode ser superado, mas ele é benéfico. Antigamente, na época de Jesus, ele tinha um poder extraordinário, porque passou por tudo que nós já passamos, e foi muito além, e se tornou governador do planeta Terra, e se tornou eu e o Pai somos um. E ele então era capaz, por exemplo, de curar um leproso. Nós não somos, a não ser através de muitos medicamentos. Nós não fazemos essa mágica de uma hora para outra, como foi narrada até no Evangelho. Mas um dia poderemos fazer. Agora, o que acontece é que temos que nos a amar ao outro. Não é só a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro pode ser até importante do ponto de vista de que benefício você pode fazer para outras pessoas. Se tal não acontecer, você está contrariando a lei de Deus, a lei da suprema inteligência. E por isso, talvez, até hoje, nós tenhamos tantas dificuldades, tantos problemas. Por quê? Porque o ser humano, ele acaba não confiando um no outro. Então, essa história da espiritualidade, rememorando o que é a espiritualidade, é a nossa consciência, a nossa percepção. Mas peraí, Fernando, vamos. Olha, é muito simples isso. Quem é unicista do ponto de vista de achar que só existe a vida física e não existe, e depois aparece aquele julgamento, patati patatá. Não basta só você ficar
elogiando Deus, louvando Deus. Acho importante isso. Porque teria de haver justiça. Deus que é Deus tem que ser justo. Na teologia, seja ela católica ou mesmo evangélica, o Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Onipresente está em todos os lugares, onipotente pode tudo, onisciente sabe tudo. Se você usar a sua inteligência para perceber que Deus sabe tudo, você há de convir, e acreditando que fosse apenas uma vidinha física aqui, que desde o início dos tempos, Deus saberia se eu estou salvo ou se você não está, ou vice-versa. Então, por que ele colocaria, digamos que eu não estivesse salvo e você sim, eu com a esperança de ser salvo, se ele já sabia desde o início que não seria? Então a realidade mostra a nossa vida do dia a dia. Veja você, eu, Fernando Sérgio, estou vivendo muito. Que bom, gosto muito de viver. Gosto muito dessa vida, gosto dos meus filhos, gosto. Estou com 74 anos, não 60, 74 anos. Agradecido a Deus, a suprema inteligência, por essa oportunidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que devemos ser gratos pela vida, mas que nós temos que orar e vigiar. O que disse Jesus? Orai e vigiai. Não basta só orar, é preciso vigiar. Por que será? Nós não sabemos responder. Provavelmente saberemos muito mais à frente. Independentemente do sofrimento ser opcional ou não, que aí é uma questão de ponto de vista, ele existe. Por que será? Eu quero crer que muitos por conta do nosso desamor, do nosso não entendimento, que não basta a minha família viver bem, mas é preciso que a sua família também viva bem. É uma explicação simplista, mas é até onde eu posso ir. Da mesma forma que existe a promessa de que um dia aqueles que forem bem-aventurados e vão compreendê-lo. Nós, hoje, no estágio que estamos, não temos de compreensão. Mas temos a capacidade do amor, que é a chave que o Cristo nos deu. O sofrimento é opção? Vá dizer isso para as milhares de famílias que perderam seus. Eu, particularmente, perdi um irmão, entre aspas, um amigo, que foi o Jimmy Hall. A gente sofre. E é bem-aventurado aquele que é capaz de sofrer e de verter uma lágrima por um amigo. A busca do entendimento pode ser, a meu ver, a salvação da humanidade. A salvação do quê? O que Jesus salva? Será que é do fogo do inferno? Não, o diabo e o fogo do inferno juntos são, na realidade, a nossa incompreensão do amor. São, na realidade, a nossa, o nosso pouco entendimento de que aquele que é diferente de nós não necessariamente tem de ser nosso inimigo. Tem uma passagem bíblica, uma vez, numa faculdade que eu dava aula,
um aluno interessante, muito inteligente e muito ateu. Ele olhou para mim, eu estava explicando mais ou menos isso, e tem muito tempo isso, e disse assim: você vê que absurdo, por exemplo, Jesus nos disse que a fé remove montanhas. Como é que é isso? Qual é a fé? Vou ficar olhando para aquela montanha o tempo todo, ela vai ser removida? Eu falei: olha, do seu ponto de vista você está certo, só que você não entendeu até agora, 2000 anos passados, o que ele disse. Olha, a fé implica em ação, não em reflexão pura e simplesmente. Então, o que aconteceu com o ser humano? O ser humano, na medida em que foi vivendo, foi se aprimorando a nível de inteligência, a nível de ciência, e hoje, efetivamente, já naquela época também ele era capaz de remover a montanha. Através do quê? Através das escavadeiras. A fé remove montanhas. Como é que começou? Quem é que inventou uma escavadeira? Se você recuar milhares de anos, você vai descobrir que houve alguém ou algo que pensaram, tem uma maneira de poder fazer isso. Então, talvez o primeiro instrumento para mudar um monte fosse uma pá. Depois alguém descobriu, sei lá, o motor a óleo. E de repente hoje é plenamente possível, até através da dinamite, que foi também uma descoberta do ser humano, a partir dos elementos que ele possui. A gente não consegue fazer nada que não esteja na Terra. Então estava certo Cristo. A fé remove montanhas. É só uma questão de você ter a amplitude visual do tempo. Então, é isso. Quer dizer, eu estou matando um pouco a saudade da época em que eu falava de espiritualidade no rádio, fazendo um programa diferenciado hoje, e um programa que vai ficar até às 4 horas. Se você pegou às 4 horas da tarde, o programa é esse. Não vou fazer outro programa hoje, que eu tenho, como falei, um compromisso que eu não poderei faltar. Mas para não deixar sem o programa, eu resolvi fazer uma palestra de esperança, uma palestra de fé, mas a fé acompanhada de raciocínio. Uma palestra dizendo para você que é muito importante você se proteger nesses momentos de Covid, de você, mesmo que ainda impactado eventualmente pela morte de um amigo, pela morte de um parente, de você perceber que você tem a oportunidade ainda de viver, e até através da perda, você será, na medida em que vai se desenvolver na vida, você terá uma capacidade maior de acolhimento e, sobretudo, uma capacidade maior de amor. Eu acho que o que Deus está nos dizendo, a suprema inteligência criadora de todas as coisas está nos dizendo nesse momento, é que nós chegamos à situação que chegamos por falta de amor, por muito discurso, por falta de ação resultante do amor. E sejamos nós todos capazes de mudar essa estrutura. Vamos torcer por isso. Muito obrigado pela sua atenção. Um bom fim de semana. Eu espero que estejamos juntos na segunda-feira. Namastê. Que quer dizer, o Deus que habita em mim saúda. Sejam felizes.